Como desenvolver a sua gestão emocional e você alcançar muito mais lucro. Eu acho que já estamos aqui no ar, deixa eu só conferir, mas esse é o tema de hoje, né? Como você desenvolver a sua gestão emocional e alcançar muito mais lucro. Será que tem uma coisa a ver com a outra? Será que emoção, gestão de emoções tem a ver com lucro, com resultado financeiro? Fique comigo que eu vou te mostrar que sim, tá? Mas eu quero te mostrar de uma maneira com comprovação científica, com conhecimento, com quase 15 anos de estudo sobre comportamento humano e 26 anos aí de liderança. Então hoje nós estamos começando aqui mais uma live, mais uma aula e eu sempre estou muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento utilizando as tecnologias aí que nos permitem, tá? Então fique aqui comigo até o final, que você vai levar muito conhecimento para realmente resolver e a gente ultrapassar isso que nós estamos passando, mas com dignidade, com conhecimento e aplicando isso em prática no seu negócio, na sua vida, na sua gestão. Legal? E, bom, então já começo aqui com a palestra mesmo, com o conteúdo, e o tema é esse aqui, né? Como desenvolver sua gestão emocional e alcançar muito mais lucro, certo? E o que nós vamos ver hoje? Né? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver aqui, primeiramente, entender o impacto e a importância da gestão emocional para conquistar alta performance e lucro. Nós vamos ver também o que vem causando cada vez mais medo, mais desconfiança, estresse e ansiedade. O que causa isso nos dias de hoje? Já vinha causando, agora tem muito mais. Nós vamos também trabalhar com as 5 chaves para você virar o jogo de uma vez no seu negócio, tá? E vamos conhecer os principais erros que a maioria dos líderes estão cometendo sem perceber. Os piores erros são esses, né, que a gente comete e acaba não enxergando por que está cometendo. E você também vai receber uma oportunidade única de aplicar isso aqui que você vai aprender nesse período junto a aplicar no seu negócio, na sua vida também, tá? Eu peço, claro, que você esteja concentrado. O conteúdo, essa informação é de valor, você pode aplicar saindo já da aula, que você já começa a aplicar no seu negócio, na sua vida, mas eu preciso que você esteja concentrado. Então, desliga aí o WhatsApp, é uma aula densa, mas vale muito a pena porque você pode aplicar isso. Só que eu preciso que você esteja concentrado, esse é um ponto-chave, tá? Eu sempre falo que às vezes a gente desconfia, né? Tem muita coisa na internet e a gente fica meio assim, poxa vida, será que isso gestão emocional? Será que relação com lucro? Eu acredito que o meu tempo é muito valioso, o teu tempo também é muito valioso. Por isso que eu busco sempre colocar informações de grande valor. E quando a gente está com a mente sempre com esse, será que é? Já vou falar para você que aqui não tem venda nenhuma, não estou vendendo nada aqui para você. Eu quero realmente que você ultrapasse, essa é a minha missão de vida, eu quero que você ultrapasse aí seus desafios como um líder de um negócio, tá? De um pequeno ou médio, de uma pequena ou média empresa. Então, abra sua mente aqui primeiramente, e absorva o que você tem de positivo e o que for negativo você deixa para lá, tá? Mas é claro, eu não vou apresentar nada negativo aqui, eu quero te ajudar. Então, deixa sua mente aberta aqui nesse período, nesses próximos 30, 40 minutos que nós vamos trabalhar juntos, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Bacil, né? Sou mentor de líderes, sou empresário, sou triatleta e ultramaratonista também. Eu acumulo aí mais de 3.500 horas de coaching, mais de 8.000 horas de consultoria. Então esse bonitão aí que está nessa foto grande e tratado no Photoshop sou eu. Eu dou aula há mais de 26 anos, aí, né? Desde os 16 anos eu dou aula, mais voltado para a área de tecnologia e nos últimos 5 anos na área de comportamento, né? Especificamente como coach e mentor de líderes, tá bom? Bom, eu também sou criador dos programas Liderança Consciente e Empresa Consciente Lucrativa. E para quem é esse conteúdo? Para quem é o que nós estamos oferecendo aqui para vocês? É para quem quer realmente ter mais resultados no seu negócio, quem quer gerenciar as suas emoções,
quem quer desenvolver a sua liderança, tá? E quem quer ter uma rotina produtiva e lucrativa. Por que eu faço isso aqui? Porque é importante que, nesse momento, você saiba para quem é esse conteúdo e para quem não é. Então, para quem não é? Para quem gosta de reclamar e desabafar, para quem acredita em mágicas, tá? Que, tudo vai mudar, né? É para quem não é para quem é viciado em vitimismo e não é para quem vive culpando. Se você é desse perfil aqui, você já pode sair do vídeo, da aula, da live aqui, ou do vídeo, não tem problema. Agora, se você está aqui no grupo do que quer ter mais resultado, quer aprender a gerenciar as suas emoções, vamos juntos, estamos juntos, vamos nessa, tá? O que eu vou falar aqui para você realmente pode ser diferente de tudo que você já viu. Eu sei porque eu já estive aí desse lado aprendendo e normalmente eu não encontrei isso nem no colégio, nem na universidade. Esse conteúdo, eu estou quase completando 15 anos de estudo sobre comportamento humano, tá? Sobre a mentalidade, nosso mindset, e eu quero oferecer isso para que você possa avançar e ultrapassar os seus maiores desafios. Então, é diferente, tá? Então, o que está acontecendo? O que vem acontecendo normalmente nos dias de hoje e com esse meu acompanhamento de mentores e líderes nos últimos anos? Então, normalmente um líder ou um gestor de um negócio, ele se encontra numa pressão extrema, ainda mais nos dias de hoje, né? Nós estamos sendo pressionados constantemente aí, para termos resultados e para ultrapassar, e agora ainda mais, o nosso desafio é muito grande. Então essa pressão é verdadeira. E às vezes a gente se pergunta, será que tudo isso vale a pena? É uma pergunta que passa na nossa cabeça como líderes e como empreendedores, né? Será que esse esforço realmente vale a pena? Às vezes nós nos encontramos com uma baixa autoconfiança. E não é dos outros estarem apontando, são pensamentos, são frases que nós mesmos nos fazemos, são questionamentos, e essa confiança baixa acaba nos dificultando na jornada. Será, né, que isso está acontecendo com você? Certo? Quero só conferir se está tudo ok, se nós estamos transmitindo ao vivo mesmo, tá? Vamos lá. Quero só dar uma conferida aqui. Dá uma olhadinha aqui. Tá ok, né? Perfeito. Vamos lá, vamos continuar então. Será que às vezes a gente se encontra com baixa autoconfiança, né? Às vezes, será que eu me encontro também sem energia? Chega no meio da tarde ou em casa eu estou extremamente sem energia? Isso eu falo, por que eu estou falando disso aqui? Porque eu tenho encontrado líderes com essas questões, com esses grandes problemas, né? Será que às vezes eu estou sem rumo? Até essa imagem aqui eu peguei de um seriado bem antigo do Hulk, lá na década de 70, 80, eu assistia quando era pequeno ainda, mas sempre no final de um episódio, o Hulk, claro, não tinha gestão emocional nenhuma, né? Ele quebrava tudo, e no final de um episódio ele estava lá caminhando sem rumo numa estrada pedindo carona. Mas nós, como os líderes, como gestores, às vezes nos encontramos assim, será que eu não tenho ideia do próximo passo, como que vou fazer? Então, nós nos encontramos em alguns momentos assim. Será que às vezes também a gente se encontra desenvolvendo, ou nós sabemos que temos maus hábitos, conscientemente eu sei que tem mau hábito, ou seja, pode ser sedentarismo, pode ser de alimentação, pode ser por falta de economia, eu não consigo ter o hábito de economizar, ou de gerir, um hábito de gerir o meu fluxo de caixa, e mesmo conscientemente disso eu não consigo mudar. E às vezes eu estou num estado de frustração financeira. Mesmo num período anterior à pandemia, eu já estava com grandes problemas. Será que agora ainda está pior? Então essas situações, elas possuem uma principal causa. O que vem causando isso? Todas essas questões que eu acabei de apresentar para você. É um mundo VUCA, certo? O mundo VUCA, essa terminologia VUCA foi criada na década de 90 pelos militares. Por quê? Os militares queriam descrever
um mundo complexo, instável, um lugar muito estável e complexo que é uma guerra. Só que não estou falando que a gente está numa guerra, apesar que nós estamos numa guerra contra esse vírus, né? Mas isso representa um mundo extremamente instável e complexo. Nós estamos vivendo agora, será que nós estamos vivendo num mundo instável e complexo? Né? Será que nós estamos vivendo nesse mundo instável e complexo? Com certeza. Né? E esse mundo VUCA, traduzindo, é um mundo que é volátil, é um mundo instável, é um mundo complexo e ambíguo. Tá? E eu quero explicar um pouquinho melhor esse mundo VUCA hoje para você aqui. E hoje o mundo corporativo adotou isso exatamente porque se nós vivemos nesse mundo VUCA, eu tenho que abraçar essa realidade e ultrapassar isso. Não é simplesmente falar, puxa, nós estamos nesse mundo volátil, instável, complexo e nada vai dar certo. Não. Eu tenho que entender isso, mesmo que ele seja volátil, mesmo que ele seja instável, mesmo que ele seja complexo e ambíguo, eu tenho que entender e ultrapassar, solucionar os meus problemas como líder. Tá? Ou eu choro, ou eu sento no meio-fio e vou chorar, ou eu vou enfrentar. Então o mundo VUCA é um mundo onde nós temos uma interconexão muito forte com tudo. Nós temos uma interdependência e nós estamos nessa globalização. Olha só o que está afetando, né, no mundo todo, no caso de saúde, no caso de economia. Né? Então, nós vivemos nesse mundo, nós temos que saber lidar com ele. Só para a gente falar um pouquinho da volatilidade. Volatilidade, assim, o mundo está muito rápido, está muito acelerado. Só um dado para você observar isso. Olha, tempo para 50 milhões de usuários. Você sabe quanto tempo levou para o rádio? 38 anos. Para a televisão, 13 anos para 50 milhões de pessoas terem uma televisão em suas casas. 4 anos para ter internet. Né? Para ter 50 milhões na internet, 50 milhões de pessoas tendo internet, foram 4 anos. O Facebook, 3 anos e meio. O Twitter, 9 meses. O Instagram, 6 meses. E pasmem, 22 dias para ter 50 milhões de usuários no Pokémon, que era um jogo que não, acho que nem está mais em moda aí, mas que os jovens, as crianças jogaram 22 dias para ter 50 milhões. Então nós estamos num mundo muito volátil, é muito rápido, é muito acelerado. Né? O mundo é incerto, nós não sabemos direito o nosso futuro. Né? Nos tempos atrás, a previsibilidade era algo mais fácil. Eu conseguia prever um pouco. As empresas desenvolviam um plano de negócio, às vezes levavam 6 meses, 1 ano desenvolvendo um plano de negócio. 30 páginas, 60 páginas para ter um plano, só para fazer o plano. Hoje isso não é possível mais. Né? Nós não temos mais essa certeza absoluta. Então o mundo é incerto, o mundo é complexo. Não existe mais uma maneira linear, é difícil falar, olha, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Não, nós não temos esse mundo linear, nós temos uma interdependência das coisas. Então, esse mundo é complexo e o mundo é ambíguo também. Então, eu só dou um exemplo de ambiguidade, apenas um. O que é ambiguidade? Para uma mesma coisa, nós temos diversas respostas. Só para você ter uma noção, aí no Facebook, quando você vai abrir uma conta, né, abrir uma conta no Facebook nos Estados Unidos, existem 56 opções de gêneros. Nós temos que respeitar, mas não é fácil entender isso. Não tem mais lá assim, masculino e feminino. Nós temos 56 opções de gênero. Então existe uma ambiguidade. E isso que é o mundo VUCA, que é apenas um exemplo, tá, de ambiguidade. Mas existem várias situações em que para a mesma coisa nós temos várias respostas. E esse mundo VUCA, tudo isso gera incerteza. E a incerteza, ela é fundamentada em uma das emoções básicas. Nós temos 6 emoções básicas e uma das emoções, quero ver se você adivinha, qual é a emoção básica que gera essa incerteza? Se você falou medo, é claro, você acertou. É o medo gera incerteza. E isso tudo gera insegurança, falta de confiança. Então hoje nós vivemos uma falta de confiança enorme sobre a nossa jornada, sobre o nosso caminho, o que nós queremos desenvolver realmente de impacto, de valor que nós queremos desenvolver para o mundo, para os nossos clientes. Aqui só uma informação, né? Na verdade uma pergunta, uma grande pergunta, uma reflexão. O Brasil lidera, né, nas redes sociais, a utilização das redes sociais e ao mesmo tempo
A OMS, há tempos atrás, aí, em 2017, colocou que o Brasil sofria da maior taxa de ansiedade do mundo. Então, será que uma coisa tem relação com outra? Será que alguma coisa tem... Eu não quero dar uma resposta aqui para você, tá? Eu quero só fazer um questionamento. Será que utilizar as redes sociais o tempo todo, né? Se você está assistindo aqui, você está numa rede social, mas é por um bom motivo. Você está aprendendo, você está buscando desenvolver a sua gestão emocional. Agora, ficar navegando na rede social por entretenimento ou apenas vendo a vida dos outros, será que isso vai te dar resultado? Ou será que vai deixar você muito mais ansioso por não estar colocando em prática algo, não estar realizando algo de concreto no seu negócio, na sua vida? É só um questionamento que eu abro aqui, tá? E aqui eu quero te apresentar as 5 razões que esse momento, que você continuar assistindo essa aula, essa masterclass aqui, para que você possa solucionar os seus problemas. 5 razões. Será que para você seria interessante você ter mais tempo para sua família? Será que seria mais interessante você alcançar a liberdade financeira? Você ter mais energia e mais disposição? Será que ter um plano de desenvolvimento e deixar um legado para a sua vida, deixar realmente uma história de significância na sua jornada? Se um desses motivos aqui para você, um apenas deles, fique aqui, continue assistindo e aprenda, tá? Pegue papel, pegue caneta, para que você possa aprender e colocar em prática tudo que você vai aprender aqui nessa aula. E se você está insatisfeito, eu sempre digo assim, olha, a insatisfação é uma mola propulsora, ela faz você seguir. O pior estado emocional é o de frustração, aquele que você está de ombros para dentro, né, para baixo, reclamando e não está agindo, não está fazendo nenhuma mudança. Mas o de insatisfação, você está incomodado e você está buscando, você está na busca. Então, você está no lugar certo, você está no momento certo, você está assistindo algo que vai te dar resultado. Então, continue, tá? Eu sempre falo que tudo começa na nossa mente. E aqui eu sempre dou esses exemplos. 5 garagens, começa na mente, mas pode ir para uma garagem. 5 garagens famosas, vamos ver se você adivinha alguma delas, né? Mas eu já vou passar aqui para a gente aproveitar melhor o nosso tempo. É claro, aqui nós temos as 5 garagens, uma da Amazon, onde começou a Amazon, onde começou a Apple, a Disney, o Google e a Harley Davidson. E daí eu sempre recebo assim, mas Alexandre, essas grandes empresas eu nunca vou chegar lá, porque isso daí foi num outro tempo, ou não, é lá nos Estados Unidos, né? E daí eu vou lá e dou alguns exemplos aqui, né? Daqui, né? Regionais, Magazine Luiza, Cacau Show, Magazine Luiza aí, uma das maiores empresas do varejo, olha, em 2016, 11,4 bilhões, a Cacau Show, 3,8 bilhões de faturamento em 2018, o WhatsApp, agora acho que é o Wiser, né? A JR Diz, a Sambatec, tudo começa na mente, claro, começa na mente de algumas pessoas. Da Luísa Helena, do Alexandre Costa, do Flávio Augusto, do Geraldo Rufino, do Gustavo Caetano aí na Sambatec. Mas eles são raros, sempre algum me fala. Isso, na nossa mente às vezes parece isso, eles são raros. Então tá, olha aí, eles estão aqui, são pessoas aí, exemplos, são modelos, nós podemos modelar a atitude deles, né? Buscar entender como que eles fizeram essa jornada. O Geraldo Rufino da Positividade aí faliu 6 vezes que ele fala, mas ele tem uma das maiores empresas aí da América Latina na questão de recondicionamento de peças automotivas, né, de caminhões. Bom, mas eles são raros, é claro que são raros, né? 2017, 7 mil novos milionários, 2018, 14 mil, eu nem atualizei, mas ano passado nós tivemos mais 42 mil novos milionários no país. E esse ano, mesmo com essa grande dificuldade, com essa queda econômica que nós estamos tendo, tenho certeza que ano que vem nós vamos ter a apuração de mais novos milionários. Aqui, o grande questionamento é aonde que você quer estar, qual lado, é uma decisão sua, qual lado que você quer estar. Daquelas empresas que foram varridas do mapa ou daquelas que superaram e ainda tiveram oportunidades? É uma decisão, isso é uma decisão. E por que eu me interessei por esse assunto de gestão emocional? Qual que foi o meu ponto-chave de estudar e mais quase 15 anos de estudo de comportamento humano, né? Eu vou contar rapidamente um pouquinho da minha história. Eu sou ultramaratonista, mas eu tive 12 anos de sedentarismo. 12 anos trabalhando com tecnologia, desenvolvi 2 hérnias na coluna, na cervical, mas mesmo assim eu consegui fazer uma ultramaratona de 100 quilômetros
correndo nos Andes argentinos. Eu também atuei num projeto, um projeto internacional de comunicação, de tecnologia de informação e comunicação, que foi premiado pela ONU. Né? Esse projeto, ele começou também numa garagem, começou na verdade no quarto do meu amigo, ex-sócio. Lá começou tudo, e essa empresa hoje é uma empresa que é referência no país, no centro-oeste, no norte do país, em tecnologia de informação. E tudo começou pequeno, né? Mas eu não falo isso para me gabar exatamente, eu falo assim, são dois momentos aqui, não para me gabar, mas para mostrar para vocês que a gente pode sim dar viradas e começar pequeno e realizar grandes feitos. Mas a minha história nem sempre foi assim, né? Só de vitórias. A minha história foi aí de trabalho. Eu trabalhava muito em frente ao computador, né? E o tempo que eu tinha livre era no final de semana para comer um churrasco. Eu sou do sul, do sul do país, sou de Curitiba. Então era um churrasco, uma cervejinha, às vezes exagerava, às vezes não. Mas essa era a minha válvula. E nessa jornada de muito trabalho e sempre encontrando, hoje eu não como mais carne, não bebo mais bebida alcoólica, né? Uma cerveja, e eu tive aí uma queda, a minha grande queda. Eu já tive várias quedas, mas essa queda aqui me levou para um lugar que eu não conhecia, tá? Eu tive um divórcio, me afastei aí fisicamente do meu filho na época. O Yuri tinha 7 anos e isso me levou para um lugar que realmente não conhecia, que foi o meu fundo do poço. O meu lado emocional aí foi muito afetado. Foi dessa época que minhas hérnias da coluna nasceram, cresceram, evoluíram, porque a pressão e do sentimento de fracasso na minha trajetória de casamento me levou para esse lugar. E eu tive que buscar informação, conhecimento, que eu estou compartilhando aqui com vocês, eu quero compartilhar. E essa virada fez com que, sim, eu começasse a gerenciar melhor o meu tempo, gerenciar melhor as minhas emoções, entender da minha mente e dar uma volta. Claro, dei uma volta. Hoje eu pratico esporte regularmente. Isso com todas as atividades que a gente tem, com as atividades de pai, né? Hoje eu tenho uma nova família, o Yuri está grandão, está aqui, olha, nessa foto. Tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, a Lana e a Giovana, que me acompanham, minha esposa, né? Então, sou fundador aí da Hipernova, coaching, treinamento e desenvolvimento humano, e faço isso daqui que eu estou fazendo, faço presencial, faço online, faço com amor. Faço realmente com inspiração. Isso aqui eu estou fazendo é a minha missão, é a expressão do meu amor do lado profissional. Amor não é só amor entre um homem e uma mulher, entre pai, mas o amor é quando você expressa aquilo que você gosta de fazer e entrega valor para o mundo, soluciona problemas com paixão. Isso aqui eu faço com paixão. E daí eu pergunto para você, qual que é a sua montanha? Onde que a sua empresa vai estar no futuro? É isso que é importante, né? Nós sabemos, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Porque eu quero compartilhar com você as 5 chaves. As 5 chaves para você desenvolver a sua gestão emocional e ter muito mais lucro. Então, a primeira chave aqui é o controle o foco dos seus pensamentos. Saber controlar o foco dos seus pensamentos. Esse aqui é o ponto-chave. Não sei se você já sabe, mas a nossa mente ela tem 5% de lado consciente e 95% está no subconsciente. Sim, a nossa mente é como se fosse um grande iceberg. No iceberg você só vê a ponta dele, você não vê o que está submerso. E a nossa mente é assim que funciona. Mas Alexandre, o que tem a ver emoção, lucro com mente? Tudo a ver, você vai entender, tá? Porque as emoções começam na nossa mente, mas nós temos que entender, dominar o funcionamento da nossa mente para que a gente possa gerenciar. Você não consegue gerenciar nada que você não domine, não entenda. Tá? Então, nossa mente 5% dos pensamentos são conscientes e 95% são subconscientes. Deixa eu fazer um teste aqui com você. O que você está vendo? Diz aí para mim. O que você está vendo? Comenta. Se você tiver aí, comenta. O que você está vendo aí? Né? Ou pensa, só pensa. Normalmente, quando eu pergunto, alguns falam assim: Alexandre, estou vendo um copo de água meio vazio. Outros falam: Alexandre, estou vendo um copo meio cheio. Alexandre, estou vendo um copo meio... está pela metade. E se eu disser para você que esse copo está totalmente cheio? Será que é verdade? Será?
metade com água, metade com ar, está totalmente cheio, metade com água, metade com ar, né? Tem certo, tem errado aqui? Não, não tem certo, nem errado. Você pode falar metade, meio cheio, totalmente cheio, né? Então, aqui não tem certo nem errado, a decisão é sua, a sua percepção. Eu quero que você entenda que é a percepção da nossa mente, tá? Quando eu te dou um limão, o que você faz? Alguns falam, Alexandre, faça uma limonada, outros, eu faço uma caipirinha, né? Tem certo, tem errado? Não tem certo, não tem errado. Se eu te dou muitos, o que você faz? Alguns falam, não, eu tempero a salada, faço suco. O empreendedor fala, eu vendo. Aquele que tem o valor contribuição forte fala assim, eu vou fazer doação. Tem certo, tem errado? Não, tem percepção. Tá? Tem mindset, tem filtros, tem lentes, como que você enxerga o mundo. É isso que eu quero que você entenda, tá? E é importante você entender isso. E da onde que é formada essa nossa visão? Da onde é formada a nossa percepção? Da onde é formada nosso mindset? Vem dos nossos pais, vem das nossas religiões, vem dos filmes, dos livros que a gente assistiu, né? Dos professores, do contexto onde a gente passou pelas nossas experiências. É assim que é formada a nossa mentalidade, a nossa percepção de vida, a nossa perspectiva. Se você entender esse diagrama aqui, você vai dar um salto enorme na construção da sua gestão emocional. Olha, perceba aqui, essa árvore, ela possui frutos, né? A árvore da nossa vida. Frutos, ou você tem dinheiro, ou você tem dívidas, ou você tem gestão, você tem saúde, ou você tem falta dela, você tem riqueza, né? Ou você tem equilíbrio emocional, ou você não tem. São frutos e muitas pessoas querem alterar os frutos dessa árvore, sem alterar as raízes. Num pé de maçã não nasce pera, gente. Então, meu caro líder, você tem que entender que você tem que perceber quais são as raízes da sua mentalidade. E essas raízes são formadas pelas circunstâncias pessoais, pela influência cultural, pelas experiências passadas, pelo teu contexto, é chamado de moldes culturais. Esses moldes culturais geram o tronco dessa árvore, né? Que são as suas crenças, as suas convicções, os seus mitos, os seus condicionamentos, que nós chamamos de modos de percepção. É como você enxerga a vida. Crenças não tem lado religioso, é como você enxerga a vida, como é a sua visão. Essa sua visão gera os seus sistemas de comportamento, são os galhos dessa árvore. As suas escolhas que você faz no dia a dia, as suas decisões, as suas atitudes, os seus hábitos, as suas ações. E isso que vai gerar o seu resultado de vida. Então não adianta você tentar mudar o seu resultado se você não está enxergando que se tem uma maçãzinha podre aqui nessa árvore, você tem que enxergar o que está gerando essa maçã podre. Você tem que descer, certo? Você tem que descer e entender como que a sua mente funciona, como que as suas emoções são geradas. E isso nos traz o seguinte, que não é totalmente sua culpa, porque às vezes o seu mindset, a sua mentalidade pode ter sido gerada na sua infância. Não é tua culpa, talvez, mas agora que você sabe, é sua responsabilidade, porque você é adulto. E um adulto tem a responsabilidade de mudar a sua mentalidade. Não adianta você ficar, mas meu pai me ensinou isso, minha mãe, agora eu não consigo mudar. É sua responsabilidade. Assuma, bata no peito e assuma a responsabilidade de mudar. E eu vou te explicar como, tá? Uma pesquisa científica, que eu gosto muito, foi feita pelo Julian Rotter, um psicólogo americano, na década de 60. Essa pesquisa foi uma das maiores pesquisas que ele queria entender de uma maneira, não foi uma pesquisa individualizada, né, mas ele queria entender o que diferenciava as pessoas de sucesso das pessoas que não têm sucesso. E eu não quero aprofundar na pesquisa aqui, eu só quero te dar um dado muito importante. Ele encontrou que 8% das pessoas tinham locus de controle interno, seriam aquelas pessoas que assumiam a responsabilidade. E 92% não assumiam, falavam a culpa do outro, a culpa do governo, a culpa é dos clientes, a culpa é da minha família, sempre colocavam. Adivinha onde que estavam as pessoas que tinham sucesso aqui? Nos 8% ou nos 92%? Talvez você já tenha a resposta. Mas ele encontrou isso na pesquisa, ele pesquisou milhares, foi uma meta-pesquisa na década de 60, ele encontrou isso. Então sim, você tem que assumir a responsabilidade. E aqui está o fluxo da sua realidade. Esses eventos, esse contexto, essas circunstâncias geram o seu pensamento. Você conta uma história, esse pensamento gera uma emoção, essa emoção gera uma ação e essa ação gera um resultado.
Todos nós temos esse fluxo. Todos nós temos esse fluxo, tá? Pensamento, emoção, sentimento, ação e resultado. Então, esses eventos do passado, esse contexto, essas circunstâncias, esse seu padrão mental gera como você pensa agora. O passado gera como você pensa agora e vai gerar você para o futuro. Nossa, que armadilha, Alexandre. Se o meu passado me gera o meu agora, o que pode acontecer? O que pode acontecer e o que normalmente acontece, por que as pessoas têm dificuldade em mudar? Porque o seu negócio, as suas emoções influenciam totalmente o seu negócio, o seu lucro, e você vai entender por que também. Então, esses moldes culturais geram o seu modo de percepção. E esse modo de percepção agora vai fazer com que você tenha, ano após ano, um sistema de comportamento muito parecido. E vai te gerar sempre os mesmos resultados. Uma grande armadilha que a grande maioria das pessoas está. Ela não percebe que seu modo de comportamento gera a mesma forma, né? Tem uma frase que é atribuída a Einstein: a maior insanidade do homem é querer resultados diferentes, realizando as mesmas coisas. Aqui que está agora, eu tenho que entender como que a minha mente funciona, tenho que entender como que o meu comportamento é gerado para que eu possa mudar. E como que eu vou fazer para entender isso? Percebam, hoje você pensa, você tem uma emoção, você tem uma ação, e você tem um resultado. E todo esse passado que você traz vai te dar sempre os mesmos resultados com pequenas alterações. Então, aonde que está o foco da sua atenção? Aonde? No passado ou no futuro? Aqui não tem pegadinha. Muita gente sempre fala, olha, tem que ser no agora, não pode ser no passado nem no futuro. O foco da sua atenção tem que estar no futuro, tem que estar no resultado. Primeiro, você tem que entender e pensar com precisão. São duas leis aqui do sucesso, que é essa lei da precisão, né? A lei da precisão é que você tem que definir esse teu futuro, aonde que você quer estar. Daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos, você tem que definir isso com precisão. Esse pensamento tem que trazer para o agora. Aí sim, com esse pensamento, você gera a emoção adequada, que você gera a ação adequada para você alcançar aquele resultado. Sim, é no agora que você tem que pensar num futuro, definir com precisão esse futuro. O que é precisão? Não pode ser subjetivo. Eu quero ser mais feliz no futuro. Eu quero estar bem melhor de vida. Isso é muito subjetivo, não vai acontecer. Você tem que dar números, certo? Você tem que definir as suas metas lá para frente. Então, isso aqui é a maneira correta. Agora, existe a lei da precisão e existe a lei da concentração. Como descobrir o foco da sua atenção e saber se o seu foco de atenção está correto ou não. Aqui nós estamos trabalhando no primeiro passo, tá? Então, como que você vai descobrir? A partir das suas emoções. Se você tem mais emoção positiva, certo? A predominância das suas emoções são mais positivas, você está mais confiante, você está com foco ok, você desenvolveu o seu resultado, o seu foco de atenção futura é positivo. Agora, se a predominância das suas emoções são mais negativas, o que você não quer, tá? Então você está com foco errado. Você não desenvolveu esse teu planejamento, o teu foco futuro, tá? O teu ponto de atração futuro não está bem desenvolvido. Então, o ponto-chave aqui, o ponto primeiro-chave é isso, é você entender aonde está o foco da sua atenção. Se você não souber, passo-chave 1, onde está o seu foco, medir isso, não vai acontecer a evolução da sua gestão emocional para que você tenha mais lucro. O segundo passo, tá? A segunda chave é desenvolver uma liderança consciente. Desenvolver uma liderança consciente, uma liderança ressonante. Como que é essa liderança consciente dentro de uma mentalidade empreendedora? Primeiro ponto, você tem que desenvolver empatia. Tá? Você tem que desenvolver empatia. Se você é um líder, você é um gestor, você tem empatia por quem? Empatia pelos seus colaboradores e empatia pelos seus clientes.
Você tem que buscar sentir o que eles estão sentindo. Dificilmente, a gente não consegue sentir totalmente o que uma outra pessoa, mas o exercício da empatia é extremamente importante. Uma liderança consciente deve desenvolver motivadores intrínsecos. Inspiração, propósito, apontar o futuro que você deseja na sua empresa, para os seus liderados, para a sua equipe. Existem os motivadores extrínsecos? Sim, claro, dinheiro, salário, comissão. Não estou falando que isso não é importante, mas se você quer ultrapassar grandes desafios, você deve desenvolver motivadores intrínsecos. Tá? Porque qual é a causa da sua empresa? O que você soluciona? Qual é o valor que você gera para o mundo? Você tem que desenvolver engajamento definindo metas. Olha só, meta, aqui muitos líderes erram, prestem atenção, muitos líderes colocam metas que são inalcançáveis. Isso gera engajamento? Claro que não. Na verdade, totalmente desmotiva a maioria da sua equipe. E não pode ser também uma meta que é fácil de alcançar. Você tem que encontrar um ponto que desafie a sua equipe, mas que seja alcançável aquela meta. E por último, você vai gerar confiança. Se você gerar esses 3 passos que na sua liderança consciente, você gera confiança. Tá? E o que tem a ver confiança com sucesso econômico? Será que tem alguma coisa a ver? Dá uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico aqui, um dado rápido só para você, foi uma pesquisa feita em vários países. E a pergunta era assim, você tem confiança na sua sociedade? Esse dado aqui vem até 2014, tá? Então vejam os países aqui que têm mais confiança. Suécia, China, né? Depois nós temos aqui o Reino Unido, Paquistão. E aqui embaixo, esse azul é a Colômbia e o vermelhinho o Brasil, certo? Abaixo aqui de 10% de confiança. Então essa pesquisa traz esse dado. E eu queria só dar um zoom aqui só no Brasil e na Colômbia e trazer isso daqui dentro dessa pesquisa. Olha só, dentro dessa linha de tempo, né? De 93 aqui até 2014. E houve uma queda aqui, né? Houve uma queda no Brasil e uma na Colômbia. Por que teve essa queda? Vamos pegar o lado de confiança. Confiança é um estado emocional. Vamos pegar o lado de confiança aqui e vamos colocar junto ao lado econômico. Aqui é o PIB desses 2 países. Então, se a gente olhar confiança e olhar o resultado, o sucesso econômico desses países, um está relacionado ao outro. Agora, será que a confiança diminui porque está tendo resultado financeiro errado, não bom, ou negativo, ou o resultado negativo gera uma baixa de confiança? O que vem antes? O ovo ou a galinha? O biscoito é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Que é uma resposta que talvez você saiba. Quando que você investe nos seus negócios quando você não tem confiança? O empresário o líder não investe, ele guarda o dinheiro, ele não queima o dinheiro, ele deixa de investir. Consequentemente, isso vira uma bola de neve. Então, sim, a confiança, aqui um outro dado estatístico, né? Trazendo aqui, era uma pergunta que essa instituição fazia, uma instituição de pesquisa fazia para o empresariado. Olha a baixa de confiança. E aqui nós temos em 2015 e 2016, o dado estatístico aqui no Brasil, com PIB negativo. Com certeza esse ano nós vamos ter algo semelhante ou até maior, né? Nunca passamos por isso antes, mas a grande questão que eu quero abrir aqui é que quando você diminui a sua confiança no seu negócio, gestão emocional, você aumenta ou diminui a possibilidade de você alcançar melhores resultados financeiros e econômicos? Não tem dúvida disso, não tenho dúvida. Tá? Se você baixa a tua confiança, você não sabe gerir as suas emoções, você vai ter um resultado pior. Não tenho dúvidas sobre isso. Tá? O passo 3 aqui, então, o passo 3 é estratégias para aumentar a sua confiança. Como que você pode melhorar a sua confiança, já que ela é necessária para você ter um resultado? Eu vou dar aqui um passo para que você possa migrar desse. Às vezes a gente está assim, gente. Às vezes nós estamos assim. Por que esse cara aqui, fortão, foi amarrado, né, nessa cadeira de plástico fraquinho e ele ficou ali? Pelo comportamento, né? Alguém ensinou a ele aquilo. E às vezes nós estamos assim, com baixa confiança. Nós não podemos
ao invés que nós temos um grande potencial. Todos nós temos um grande potencial e nós mesmos escondemos, a nossa mente mesmo esconde isso. Então, quando nós desenvolvemos um plano, às vezes nós temos isso aqui, um cenário, né, na nossa mente, um cenário linear, tudo vai dar certo, mas a verdade, a realidade é essa aqui de baixo. A realidade é essa aqui, onde nós temos aqui grandes adversidades para ultrapassar, grandes adversidades. Então o jogo é saber que nós temos grandes adversidades na frente e ter confiança. Problemas, imagine assim, imagine um cenário, você tem um problema nível 6 na sua frente para resolver e você tem confiança nível 3. Esse problema ficou grande na sua frente. Agora, se você tem confiança nível 8 e o problema nível 6 na sua frente, você vai ultrapassar, você vai aprender como solucionar ultrapassar esse problema, essa adversidade. Então, a grande questão é a autoconfiança, que você tem que equalizar o teu estado atual com aquilo que você quer alcançar no seu futuro. Se você não equalizar essa confiança, né, para aquele futuro que você definir, não tem como você alcançar. Tá? Agora, se você não consegue definir a sua autoconfiança, falar, Alexandre, olha, eu defino aquele futuro, mas eu ainda não fico totalmente confiante sobre aquilo. Pelo menos você tem que desenvolver confiança para o teu próximo passo. Você tem que ter um plano de ação com fases na sua empresa, no seu negócio, na sua realização. E aqui vai um segredo para você, que é o poder do pequeno passo. O nosso corpo, o nosso sistema possui vários neurotransmissores. A neurotransmissor, eu não vou aprofundar aqui, mas o neurotransmissor é um componente que faz uma comunicação entre um neurônio e outro, né? É um neurotransmissor. Existe um que é chamado dopamina. Ou depois possa pesquisa na internet, Quarteto da Felicidade. Nesse Quarteto da Felicidade são 4 neurotransmissores, mas um deles é o da dopamina. É o neurotransmissor, não é um hormônio, é um neurotransmissor que faz com que você tenha mais confiança. Então ele é gerado a partir do pequeno passo. Então se você, por exemplo, você precisa acordar 1 hora mais cedo, mas você não consegue acordar 1 hora mais cedo, comece acordando 15 minutos antes e comemore. Puxa vida, essa semana eu acordei 15 minutos antes e consegui ler 5 páginas de um livro, consegui fazer uma caminhada. Se você não consegue correr 10 km em 1 hora, que é um bom indicador de saúde, comece fazendo uma caminhada de 2 km todos os dias. Se você não consegue faturar 1 milhão para o próximo mês, vamos definir 10 mil para o próximo mês, 15 mil, 20 mil, que está próximo de você, mas defina pequenos passos para o próximo mês. Se você não consegue construir uma relação de total confiança, sorria, comece sorrindo. Comece sorrindo. Então, aqui, para aumentar a sua autoconfiança, é o poder do pequeno passo. Determine pequenos passos e quando você der esses pequenos passos, comemore, tá? Não se autoflagele, tem líderes, tem gestores que colocam lá atividades e ele não comemora em cima das atividades, comemora em cima de toda a pequena atividade que você cumprir. Tá? Esse é um dos segredos para que a gente aumente a nossa autoconfiança. Então, para que você saiba como você vai chegar nesse futuro, você tem que saber onde você está, certo? 4º passo é a gestão emocional. Saber como que as suas emoções funcionam e gerir. Lembrem, aqui eu quero fazer uma ressalva que gestão emocional é diferente de inteligência emocional. Inteligência emocional eu considero quando você sabe sobre as emoções, mas gerir e entender os seus gatilhos emocionais. E o primeiro ponto é você entender aqui quais são as 3 grandes dimensões da inteligência emocional. Primeiro, tempo de resposta, né? Como está o teu pavio? Está curto ou está longo? Tem líderes que explodem rapidamente. Alguma adversidade, algum confronto emocional, ele explode rapidamente. Outros já não, já conseguem conciliar aquilo para que ele possa dar uma resposta mais racional, certo? Outra dimensão é quão fundo você vai. Se acontece alguma adversidade, quão fundo nas vibrações emocionais você vai. E a terceira dimensão, quanto tempo você permanece lá. Aqui existe um espectro também emocional que mostra assim, existem pessoas que estão extremamente, como que poderia dizer, sensíveis, pessoas sensíveis, que por qualquer coisa elas vão lá no fundo e ficam lá há muito tempo. Vou dar exemplo. Furou o pneu.
né? A pessoa furou o pneu do carro, pronto, ela foi lá no fundo, na vibração das vibrações emocionais mais negativas e fica lá o dia todo, 2 dias, porque furou aquele pneu, ele perdeu um compromisso, assim por diante. Então, existem pessoas que são extremamente emotivas, facilmente o lado racional dela sai da frente e ela deixa o lado límbico ser acionado, e existem aquelas pessoas que não têm emoções nenhumas. Então não queremos estar nessas duas vertentes, nós temos que ter sim emoções, mas nós temos que ter equilíbrio. Então aqui nós temos as 3 dimensões. E eu sempre pergunto, será que você é um peixe emocional? Será que você é um peixe emocional? Por que peixe emocional? Essa analogia do peixe emocional, porque o peixe regula a sua temperatura perante a temperatura da água. Existem líderes que o que acontece fora, nas circunstâncias fora, afetam muito as suas emoções. Então, aqui eu quero apresentar para você uma ferramenta que nós utilizamos dentro do programa que nós desenvolvemos. A gente aprende a utilizar e aprende a medir as nossas emoções. Sim, até as emoções nós conseguimos medir para que você entenda o que aciona. Quando você consegue entender o que aciona as suas emoções, você consegue lidar melhor com esses gatilhos e reverter esses gatilhos. Nós temos técnicas para reverter os gatilhos emocionais. Então, nós temos aqui 22 vibrações emocionais, sendo que a de cima aqui, amor, alegria e gratidão, é a vibração emocional mais sublime. E aqui embaixo nós temos o medo, a depressão e o desespero, a mais negativa. E se você não conhece, conheça agora. Nós temos mais emoções negativas do que positivas. E a culpa de quem? A culpa ou o mérito, né? São dos nossos antepassados. Pai, mãe, avós, bisavós e 40 mil gerações. Eu sempre falo as 40 mil gerações que nos construíram nessa jornada, né? Então nós temos mais vibrações negativas do que positivas. Mas eu tenho que perceber quais são e o que aciona. Aqui eu dei só um exemplo, por exemplo, de um peixe emocional, que na segunda-feira ele acordou aqui com ódio, com ira, né? E daí na terça-feira ele encontrou lá a namorada dele, paixão, desejo ardente. Daí na quarta-feira o chefe, o líder dele fez alguma crítica no trabalho, ele caiu aqui para desencorajamento. Daí aqui na quinta-feira ele está em cima do pessimismo, tristeza. Na sexta-feira, sextou, né? Daí no sábado aqui ele ainda está no otimismo, chega domingo à noite, o ódio, ira. Então isso aqui é uma pessoa que não está feliz, não tá confiante, está vibrando emocionalmente, lá em cima, lá embaixo, dependendo sempre das circunstâncias, sempre o meio que afeta as suas emoções. Ele não consegue gerir porque ele não tem um futuro definido, não tem um plano bem definido, né? Então o que nós queremos é, claro, vibrar emocionalmente na parte da confiança. E quando você cai, né? Você cai emocionalmente, não quer dizer que você não tem que ter emoções negativas, pode sim ter emoções negativas. Existem circunstâncias que vão te levar lá para baixo, mas você tem que entender, você tem que perceber. Você tem que ter consciência e ter desenvolvido o seu grande observador, que é o seu nível de consciência, entendendo o que aciona as suas emoções. O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Frase célebre aí do Deming, o Papa da qualidade total, que levou a qualidade total para o Japão. Mas eu sempre trago o meu lado analítico, meu lado aqui de tecnologia, para o lado emocional, certo? Eu busquei unir e tem dado muito resultado. Os líderes têm se desenvolvido, porque nós temos que ter uma gestão emocional, mas isso não pode ficar na subjetividade. Eu vejo muito conteúdo na internet, muitas mentores, coaches, enfim, falando de uma maneira muito subjetiva. É difícil as pessoas se desenvolver. Então eu busquei traduzir isso e trazer dentro de uma metodologia prática para que você possa alcançar. E o quinto e último passo, busque ajuda. Olha, eu falo por experiência própria, eu levei muito tempo para realmente baixar a guarda e falar, olha, eu preciso de ajuda. Eu tentava muita coisa sozinho, quebrava, né, dava muito murro em ponta de faca. E eu gosto muito do Tony Robbins, que sempre fala que existem sempre 3 tipos de decisão. A primeira delas é desistir. Muitos líderes desistem e são varridos do mapa.
Existe o segundo tipo, que é aquele guerreiro que vai sozinho, que enfrenta e não preciso de ajuda, vou lá e eu vou ter que aprender sozinho. E às vezes ele chega, ele até ultrapassa, mas ele chega lá mais na frente da jornada sem energia para poder usufruir de tudo que ele conquistou. E o terceiro tipo, quando chega no platô, ele vai buscar ajuda. Ele vai buscar ajuda. Tá? Então, essa ajuda te mostra um novo caminho, te dá novas ideias, te ajuda a obter mais clareza, faz com que você se comprometa mais. Eu acredito fielmente que você consegue. Se você está até aqui, até esse momento dessa aula, não tenho dúvida, porque você está concentrado no sucesso e esse sucesso virá. Basta fazer alguns ajustes, basta você participar, se aprofundar, investir um pouco mais, que você vai alcançar o seu resultado. E o que me proponho fazer? Eu tenho um programa aí, Liderança Consciente. Hoje eu trabalhei numa evolução, estou fazendo o lançamento dele agora para o segundo semestre em 2020. Eu agreguei muito valor, porque não só o lado comportamental, mas nos dois programas eu coloquei o lado técnico também do gestor, do lado de produtividade, do lado de motivar a engajar as suas equipes e também, principalmente, na parte do marketing digital, para que você possa iniciar a jornada da sua venda a partir da internet. Tá? Então, se você quer estar e ter uma vantagem competitiva, você tem que dominar o marketing digital também. Não importa se a sua empresa é física, você tem que dominar, porque a jornada de todos começa também no marketing digital. Ter comportamento adequado e desenvolver a sua produtividade, é que esses programas falam. Agora, por que eu estou falando aqui nesse momento para você que está assistindo isso? Porque eu vou lançar essa nova versão, né, a nova versão dos dois programas, e as pessoas que estiverem na minha lista de espera, elas vão ter vantagem. Eu vou oferecer bônus e um valor diferenciado para quem estiver. Então, se você estiver assistindo até aqui e quiser entrar nessa lista de espera, entre em contato, tá? A decisão é sempre sua. Eu vou deixar aqui os contatos aqui. Pode entrar pelo WhatsApp, ou pelo direct, ou pelo message, não importa onde. Você entra nessa lista de espera e fala: Alexandre, eu tenho interesse em participar da lista VIP. Então, você vai entrar na lista VIP e você vai ser avisado, porque eu vou abrir esse novo programa para um grupo muito limitado. Tá? Um grupo muito limitado eu quero oferecer para as pessoas que realmente estão aqui. Se você está aqui até o final, é porque você tem interesse em superar e você vai ter sucesso. Tá? Então, isso que eu queria compartilhar aqui com você hoje, certo? Então, eu deixo um grande abraço, tá? Um grande abraço. Eu deixo uma inspiração que sim, nós vamos alcançar um resultado diferente. Nós estamos chegando numa nova fase e essa fase exige que você tenha um comportamento e tenha um aprendizado, uma execução diferente. Nós estamos num novo normal e você tem que aprender a trabalhar e a executar, a vender, a gerir, a motivar a sua equipe dentro desse novo normal. Valeu? Espero ter ajudado, espero ter contribuído. E se você tiver dúvidas, comente aqui junto ao vídeo, tá? Onde você estiver assistindo, ou no canal que você estiver assistindo. Eu busco sempre responder todas as dúvidas. E se você tiver interesse, claro, entre em contato para você entrar na nossa lista de espera. Um grande abraço, beijo no coração e estamos juntos, gente. Tchau, tchau.